Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nosso objetivo é trazermos os ensinamentos e reflexões do Mestre Jesus para nos conectarmos com a nossa realidade de ciência, pesquisas e estudos científicos. Para iniciarmos as nossas atividades, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui com a oportunidade de, ainda neste mundo, evoluirmos com cada ensinamento do Mestre Jesus. Dai-nos a abertura para recebermos essas luzes de mais alto dentro de nossa alma e coração, aprendendo, crescendo, refletindo e auxiliando sempre. Que assim seja. Muito bem. Para nós darmos início às nossas reflexões, vamos então ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel. E o tópico de hoje é Lucas capítulo 15, versículo 18. Após levantar-me, irei ao meu Pai. Ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio de inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos os mais valiosos chances e oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos para que sejamos ainda satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso sorrimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos sismos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamo-nos nós. Que assim seja. Puxão de orelha. No dia de hoje, esse evangelho nos faz refletir sobre ação. A nossa responsabilidade por sairmos das situações difíceis nas quais nos encontramos. Deus é puro amor e misericórdia. Deus não quer que nós sofremos e punir, e muito menos que a dor seja a nossa companheira constante. Mas todas essas ferramentas, a dor, o sofrimento, as autoflagelações, são nada mais do que instrumentos para nos despertar para a verdade e os erros que cometemos ainda hoje, como ainda crianças espirituais. Sendo assim, este evangelho nos faz uma chamativa muito importante. Se já cansamos de sofrer, se nós já percebemos que o que nós estamos recolhendo não é o que desejamos e queremos voltar para a casa do Pai, ser o filho pródigo retornando aos braços de Deus, o que nós pelo menos precisamos fazer é sair da sujeira, é levantar do barro do atoleiro e dar alguns passos em direção ao nosso Pai. É isso o mínimo de esforço que deve caber a nós. Não adianta a gente ficar gritando, me ajuda, vem me amparar, como pessoas que não teriam responsabilidade por onde estão,
se nós não fizermos a nossa parte, né? Então, a partir do momento que caminhamos, voltamos para a casa paterna, pedimos ajuda, os servidores de amor e de luz do nosso Pai, o nosso Pai, todos os anjos e santos vão nos abrir um abraço, uma mão, uma força e uma luz e dizer: bem-vindo à casa, nosso filho. É assim que nós queremos você, na luz, crescendo, aprendendo, mas cada um é responsável por suas ações. Então precisamos ter atitude, levantar, sacudir a poeira e dar um passo de cada vez. É isso que a gente precisa todos os dias em diferentes situações. É isso? E para nós darmos continuidade a essa reflexão linda, vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o 45, o imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em uma zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que depreende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada, Senhor. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono, Senhor. André, disse o Cristo fixando o irmão de Pedro, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação, por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol, cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar ao Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Que assim seja.
Que livro lindo! Eu amo esse evangelho que Jesus faz no lar com os discípulos. São parábolas e lições que tocam profundamente. Ação. Este é o termo principal deste ensinamento de Jesus. Enquanto os discípulos discutiam e refletiam como a gente vive ainda em meios tão hostis e que Deus, na sua pureza, pode ser encontrado em meditações e reflexões, em certos isolamentos, Jesus vem ensinar com muita clareza que Jesus ensina atividade. Deus, no amor, pede ação. Ou seja, o templo, os locais onde nós adoramos, rezamos, pedimos, vivemos o nosso dia a dia, são locais como outros locais. A grande questão é como nós agimos neste lugar para modificá-lo. E as nossas ações para o bem, amparando os que precisam, fazendo uma palavra de reflexão, de luz, perdoando, dando um remédio ao enfermo, comida ao aflito que passa fome, um apoio a uma viúva e assim por diante. São ações que nos fazem crescer e nos aproximarmos de Deus. Assim como nós refletimos no Evangelho, o filho pródigo não vai receber a ajuda que precisa, caído no lamaçal, sem que ele faça a sua ação, o seu movimento rumo ao Pai. Mas o Pai está de braços abertos esperando que nós caminhemos para Ele com atitudes, fazendo, saindo do lugar de inércia, de comodismo e fazendo bem. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus reflete conosco. Façamos o bem e a luz para que as nossas ações sejam nosso cartão de visita. Que o que nós façamos seja exatamente o que reflete o que há em nós e o que desejamos. Bora caminhar? Bora agir? Vamos nos levantar e fazer a nossa parte, porque o céu vai nos ajudar. Especialmente em um momento onde o mundo passa por tantas dificuldades. Pequenas ações de amor e de luz irradiam, elevam um patamar vibracional e auxiliam a toda a egrégora de amor que está trabalhando por nosso mundo a fazer o bem. Que assim seja. E para nós continuarmos essa reflexão belíssima do dia de hoje, nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Atividade física é remédio para idosos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Postgraduate Medical Journal, que quer dizer Revista Médica de Pós-Graduação, pela autora Denise Taylor. Em resumo, esse artigo científico faz uma revisão sobre diversos achados científicos da literatura, mostrando que a atividade, especialmente aqui nesse foco dado física, é um dos melhores, mais úteis e comprovadamente remédios para pessoas mais velhas que se sentem mal. Quanto mais atividade física a pessoa se propõe a fazer, mais ela vai ganhar energia e disposição para recuperar os quadros de saúde do corpo físico. Ou seja, ação é um imperativo da vida. Movimento, agirmos, fazermos o que está pelo menos ao nosso alcance. Mas eu estou com uma doença muito grave e não consigo levantar da cama. Vamos agir na cama como é possível. Não dá para eu levantar? Quem sabe eu posso ler, estudar, ouvir podcasts de luz e de amor, posso escrever, posso agir, mandar mensagens de positividade. Se eu não consigo ajudar financeiramente alguém, eu posso ir ouvir, oferecer meu ouvido, um amparo e manter a minha atividade.
Como no artigo científico diz, se você mantém sua atividade física, andando, fazendo atividades físicas até mesmo em academias, ginásticas, tudo isso é remédio para o corpo e para a alma. Ação, imperativo da vida. Que Deus possa nos guiar, nos dar a bênção de compreendermos que temos que fazer a nossa parte, os nossos esforços para seguirmos rumo a essa luz redentora, que é o destino de todos nós. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, pedimos, Senhor, a Tua bênção, mais que especial sobre este nosso mundo, essa nossa terra de provas e expiações que clama pela passagem para a regeneração e depende de nossa ação, nosso bem e nosso amor. Que saibamos como emitir boas vibrações fazendo o que nos cabe. Ilumina, Senhor, nossos corações e mentes e olhe por aqueles que mais sofrem. Que toda a falange de luz, de bem e de amor possa ser multiplicada. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.